Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a segunda parte do nosso módulo sobre Geografia de Mato Grosso. Nesse módulo, nós vamos trabalhar sobre a população de Mato Grosso, a demografia, e também sobre o processo de urbanização e as principais cidades de Mato Grosso. Como que aconteceu esse processo, tá? No finalzinho, quando terminar essa parte do módulo, nós vamos fazer uma retrospectiva histórica de Mato Grosso para entender o processo de colonização do estado e como que isso influenciou no processo de urbanização. Vamos começar então, pessoal. Nessa aula eu pretendo partir do macro para o micro, ou seja, eu vou explicar os conceitos, os conceitos de uma maneira geral, e depois nós vamos nos ater apenas à demografia de Mato Grosso, tá bom? Então a gente vai começar com a geografia de uma forma geral, a geografia dentro do Brasil, e depois nós vamos ir direto para Mato Grosso. Então, demografia, pessoal, é uma ciência relacionada à geografia, voltado para o estudo da população. A demografia utiliza a estatística para organizar e analisar os diferentes aspectos de uma população. Então, a demografia ela começou a ser encarada como uma ciência e a ser estudada no final do século XVIII, começo do século XIX, em função da Revolução Industrial na Europa, no continente europeu. Então, os primeiros cientistas eles começaram a estudar por que algumas cidades começaram a se desenvolver muito, o que isso afetava para as cidades. A cidade de Londres, por exemplo, no final do século XVIII, tinha pouco mais de 800 mil pessoas. Em meados do século XIX já tinha aproximadamente 6 milhões de pessoas. Isso gerava uma série de consequências, na verdade, para a cidade. Aumentava muitas pessoas, usava muita infraestrutura, na verdade. No Brasil, grande parte dos estudos demográficos é realizada por um instituto de pesquisa mantida pelo governo federal, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha, pessoal, também tem outros institutos que também estudam a população, como o IPEA, por exemplo, Os dados são coletados pelos técnicos do IBGE durante o processo conhecido como censo demográfico. Esse censo demográfico é realizado a cada 10 anos, tá? Então, é claro que nós temos os dados estatísticos, que também são estudados e analisados de 2 em 2 anos, uma vez por ano, entendeu? Mas o censo demográfico, via de regra, é realizado a cada 10 anos. Vamos entender agora os principais conceitos demográficos que são estudados e analisados pela demografia. Primeira diferença entre populoso e povoado. Bom, populoso quer dizer uma grande quantidade de pessoas. Povoado, quer dizer que tem pessoas, porém é espalhado pelo território. Os dois termos, ele é aceito para o Brasil porque a região sudeste, o litoral, é bastante populoso, tem uma grande concentração de pessoas. Só que o restante do Brasil, a região centro-oeste, o sertão nordestino, a região norte, é povoado. É mais densamente povoado, entendeu? Então, os dois conceitos são aceitos para o território brasileiro, porém, o conceito mais apropriado quando você fala de Brasil como um todo é o conceito de povoado. Mato Grosso é um estado povoado, porque Mato Grosso tem grandes vazios demográficos. A cidade de Cuiabá é populosa, porque tem uma grande quantidade de pessoas. A cidade de Várzea Grande, a cidade de Rondonópolis, são cidades populosas, porque tem uma grande quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é grande, só que Mato Grosso, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, para um território de 900 mil quilômetros quadrados, pouco mais de 900 mil quilômetros quadrados, entendeu? É populoso, é povoado, tá? É densamente povoado. A população absoluta, pessoal, é a quantidade de pessoas em uma determinada área, tá? Em determinado território. Pode ser a cidade, pode ser um estado, pode ser um município, pode ser um país. Densidade demográfica. A densidade demográfica é quando você realiza uma conta matemática, É quando você faz uma relação da quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Eu vou dar um exemplo na prática para vocês. Se vocês pegarem os 3,5 milhões de pessoas que tem em Mato Grosso e dividir pelos 900 mil quilômetros quadrados, dá aproximadamente 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a densidade demográfica de Mato Grosso, tá? Então, se você pegar aí a população brasileira,
hoje aproximadamente 210 milhões de pessoas. E você dividir pelo território do país, né, hoje 8.515.000 km², né, você tem aí aproximadamente, né, 23 habitantes por quilômetros quadrados, o que dá ao Brasil o título de povoado. População relativa, pessoal, é quando você faz a relação de uma população com uma determinada área, tá? Quando você relaciona, por exemplo, Cuiabá em relação ao estado, Mato Grosso em relação à região centro-oeste ou em relação ao país, né? Você normalmente usa a população relativa quando você quer falar de crescimento, tá? Quando a população está aumentando ou diminuindo. Então é sempre com relação a uma determinada área do território. Taxas de mortalidade e de natalidade também é uma equação matemática. Você pega uma parcela da população, essa parcela geralmente é a cada 1.000 pessoas, de uma determinada área, entendeu? E você verifica quantas pessoas que nascem ou morrem durante um ano. Aí você tem uma taxa da quantidade de pessoas que nascem e da quantidade de pessoas que morrem, tá? A propósito, a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem é o crescimento vegetativo. Ou seja, define se a população está aumentando ou se está diminuindo. Fecundidade. Fecundidade é a quantidade de filhos que uma mulher tem ou pode ter em idade fértil, tá? Quando se fala em idade fértil, pessoal, nós analisamos, né, entre 15 e 35 anos. Não é que o IBGE não vai considerar as mulheres que têm filhos a partir dos 35 anos ou as adolescentes que engravidam antes dos 15, mas é uma média geral, né? Porque na adolescência é um problema de saúde pública e depois dos 35 anos também é uma gravidez de risco. Então são situações que tem que ser olhado com um pouco de cautela, tá? Crescimento natural ou vegetativo, já comentei com vocês, é a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem, entre as duas taxas de mortalidade e de natalidade. Crescimento horizontal, pessoal, também são conhecidos como migrações. Então, um determinado território, uma determinada região, ela cresce também pela quantidade de imigrantes que vai para aquela cidade. Mato Grosso aumentou muito a sua população, somente naquele período conhecido como Marcha para o Oeste, né? Aquele período em que o governo federal fez uma expectativa muito grande, um empenho muito grande em trazer pessoas do sul e do sudeste para Mato Grosso, né? Por causa das migrações. Então, as pessoas que moravam no sul e no sudeste vieram para Mato Grosso, né, para obter terras, plantar aqui, né, devido ao estímulo do governo federal. Mas também algumas cidades podem diminuir a população devido às migrações. Às vezes não tem condições de emprego, às vezes não tem faculdade. Então as pessoas saem em busca de condições de vida melhor. Pessoal, aqui nós temos os países mais populosos do mundo, tá? Ó, esses dados são de 2011. O Brasil hoje está com a população próxima a 210 milhões. Então nós temos aí a China, que está em primeiro lugar, 1,4 bilhões, né? A Índia com 1,2, quase 1,3 bilhões de pessoas. Os Estados Unidos está em terceiro lugar, né? Com 325 milhões. A Indonésia está em quarto lugar, 255 milhões de pessoas. O Brasil em quinto, né? O Paquistão em sexto. Aliás, existe uma expectativa que até 2020 o Paquistão venha a passar o Brasil, porque é um país majoritariamente muçulmano e lá eles não praticam o controle de natalidade. Hoje o Paquistão já está próximo de 208 milhões, está bem próximo do Brasil. A Nigéria, Bangladesh, Rússia, Japão e assim por diante. Agora vamos para o Brasil, pessoal. Esses dados são um pouco mais recentes, né? São de 2014. Então, a cidade mais populosa do Brasil, né, não é nenhuma estranheza para nós, São Paulo, né, com 11 milhões. Né? A região metropolitana de São Paulo tem pouco mais de 20 milhões de pessoas. Tá? Então, a cidade, o município, 11 milhões 895 mil pessoas. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 6 milhões e meio. Né? Salvador em terceiro, com 2,9 milhões. Seguido por Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba e assim por diante. Agora vamos falar das cidades mais populosas de Mato Grosso. Aqui, pessoal, esses dados são públicos, tá? Nós temos aqui Cuiabá, com pouco menos de 600 mil habitantes, né? 585 mil.
é a cidade mais populosa, é a capital do estado. Várzea Grande, com 271 mil, vem em segundo lugar, seguido por Rondonópolis, Sinop. Depois tem as cidades com menos de 100 mil habitantes, né? Tangará, Cáceres, Sorriso, Lucas, Barra do Garças, Primavera, Alta Floresta, né? E a maior parte das cidades de Mato Grosso tem 141 municípios, né? Tem entre 20 mil e 50 mil habitantes. Vem aí Ponta da Serra, Guaratã do Norte, Nova Mutum e assim por diante, tá? Aqui, pessoal, nós temos as cidades menos populosas. Então, o município que está na posição 141, ou seja, aquele que tem menos habitantes, é Araguainha, com 953. Seguido por Serra Nova Dourada, né, 1.500. Ponte Branca, né, pouco mais de 1.500. Luciara, 2.000. Ribeirãozinho, 2.300. Santa Cruz do Xingu, Novo Santo Antônio, Planalto da Serra, Indiavaí, Reserva do Cabaçal, Glória do Oeste, Santo Afonso, Vale do São Domingos, né? Um pouco mais de 3.000 ali na região de Jauru e assim por diante, tá? Pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula sobre demografia, ok? Todos atentos que nós já vamos para a segunda parte, ok? Valeu, galera! Até daqui a pouquinho.